Boa tarde, turma. Vocês me ouvem? Boa tarde. Vocês conseguiram ouvir o que eu coloquei para vocês ouvir antes do início da aula? Escutei nada, não. Não saiu nenhum áudio, não, só a imagem foi? Foi só a imagem. Tá, vou tentar replicar aqui para vocês novamente, vou ver se vocês conseguem ouvir. Vou deixar meu microfone ligado, tá bom? Pode ser que seja por causa do meu microfone. Vou tirar aqui e vou botar de novo. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Vocês estão ouvindo o áudio agora? Não estou escutando.
Vocês estão ouvindo agora? Vocês conseguiram ouvir agora? Turma? Sim, Ah, sim. vocês Não sei gostaram? não. Vocês gostaram? Bom, eu quis iniciar a nossa aula de hoje de um jeito diferente, né? Dando essa mensagem motivacional para vocês, né? Para que vocês não desistam dos sonhos de vocês, para que mesmo que as coisas estejam ficando cada vez mais difíceis, que vocês fiquem mais fortes, né? Nós sabemos que ultimamente os números estão virando nomes, né? Infelizmente, a gente está começando a ver e a perceber que pessoas que a gente conhece estão sendo infectadas, infelizmente, né? É uma tristeza. Mas a gente tem que continuar com as medidas protetivas, né, e preventivas também, tomarmos todos os cuidados, né, e cuidar da gente, de quem a gente ama.
Bom, agora vamos falar do que a gente vai ver nessa nova etapa da nossa aula. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, nessa unidade 3, a gente vai falar das enterobioses ou enteroparasitoses, tá? Que são parasitas que preferem o intestino como local de infecção, né? Eles vão aderir à parede intestinal e provocar vários sintomas que a gente vai estudar aqui. A primeira que a gente vai estudar, que é a nossa seção 1, é a amebíase, tá? Se vocês perceberam ao estudar esse capítulo antes de assistir a aula, vocês viram que é um capítulo pequeno, mas que tem muitas informações importantes e a gente vai falar sobre cada uma delas hoje, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, anote sua dúvida, tá bom? Então, é sempre bom assistir a aula com caderno e caneta na mão, para que vocês consigam anotar as dúvidas de vocês, para que no final da aula a gente tire todas as dúvidas. Tudo bem? Tudo bem, turma? Sim, professor. Ótimo. À medida que o restante da turma for entrando, a gente vai aceitando. Alguém relatou dificuldade de acessar a aula hoje? Ainda não, ninguém falou nada no grupo, não. Certo. Pois avisa, por favor, que a gente Eu está vou já iniciando. mandar aqui. Pronto, obrigada, eu agradeço muito. Tá. Avisa que a gente já está iniciando, porque tem pouquinha gente na sala e esse é um conteúdo de prova, né? E por mais que a aula fique gravada, é bom que todo mundo participe, porque assim todo mundo consegue tirar as dúvidas, tá bom? É Tá bom. importante a participação de Tá, todo mundo. Obrigada. tá, ok, tá. Bom, e a gente vai iniciar com a amebíase, né, que é a seção 1 da nossa unidade 3. A nossa segunda prova ela vai ser composta por unidade 3 e unidade 4, dando continuidade ao que a gente já viu, né? E para iniciar, a gente vai falar da amebíase. Todo mundo aqui conhece alguém que já relatou ter sido infectado com ameba, né? Na verdade, eu acho que todo mundo já passou por essa fase. A amebíase ela é muito comum no Brasil, muito, muito mesmo, principalmente em regiões onde o saneamento básico é bem enfraquecido. Por quê? Essa enteroparasitose, quando a gente fala de enteroparasitose, a gente está falando mais ou menos, na verdade, a gente está falando fortemente, né, de higiene.
Por quê? Porque na maioria das vezes que um paciente é infectado por amebíase, ou ameba, ou entamoeba, a gente vai estudar também os termos científicos, termos técnicos, né? É por falta de higiene, ou de algum método utilizado, por exemplo, por aquele município de tratamento de água, né? A gente observa muito a infecção por amebíase quando a água não está tratada, né? Tanto é que a maioria dos pacientes, eles são infectados exatamente pela água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao manusear alimentos, né? E higienizar bem os alimentos. A gente tem falado muito sobre isso aqui em todas as nossas aulas, né? E também ressaltar uma coisa muito importante em relação ao paciente infectado por amebíase. Geralmente, alguns pacientes infectados por esse tipo de parasitose, eles não... Esqueci de ligar minha câmera aqui. Eles não têm sintomas. Aí, qual o problema dessas pessoas que têm parasitose não apresentar sintomas? É que essas pessoas vão continuar manuseando alimentos, vão continuar fazendo atividades que envolvam, né, a produção de alimentos, então isso vai fazer com que outras pessoas sejam infectadas, o que não é bom. Mas vamos ver aqui mais na frente mais coisas importantes. Bom, a amebíase é uma infecção causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, que quando a gente vai estudar, a gente sempre vai abreviar histolítica. Importante ressaltar, deixa eu aceitar o pessoal aqui. Importante ressaltar que as entamoebas clínicas mais encontradas e mais importantes hoje é a entamoeba histolítica e a entamoeba coli, tá bom? Então, quando perguntarem para vocês, se por acaso aparecer na prova de vocês, quais os tipos de entamoeba mais estudados, mais conhecidos e mais encontrados nos humanos infectados, podem colocar aqui a entamoeba histolítica e a entamoeba E. coli, né? Que não tá aí, mas é uma informação importante que vocês podem já ir anotando. Pertence ao filo Sarcomastigófora, né? A classe é Sarcodina e a ordem é Amoebida. E a família Entamoebidae. Por isso que esse nome, Entamoeba, por causa da família. A Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica, elas se locomovem através de pseudópodes, né? Então, a estrutura dela, a morfologia dela, como é formado o corpo dela, é como se ela fosse uma gosma. Então, ela consegue se movimentar pela maleabilidade do seu corpo. Né? Ela é formada por vários pseudópodes, então o seu corpo ele não é uniforme, ele tem vários S's, é como se fosse vários S's sobre o seu corpo, e isso facilita a locomoção dela no trato gastrointestinal, principalmente, que é o principal local que ela parasita quando o paciente é infectado. Lembrando também que o ciclo biológico da amebíase, ele é monoxênico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele só acontece no hospedeiro definitivo, que é o homem, né? Então, ele não acontece em outro hospedeiro, como a gente viu nas aulas anteriores, nós tínhamos ciclos biológicos que eram heteroxênicos, né, que uma parte do ciclo acontecia no vetor e a outra parte no outro hospedeiro, né? Então, nesse caso da amebíase, ele é monoxênico, ele só acontece única e exclusivamente dentro do organismo do homem, mas precisamente no trato gastrointestinal.
A contaminação por amebíase, ela pode acontecer através da ingestão de água contaminada, de alimentos mal lavados, né? Alimentos como frutas, legumes, que eu já relatei aqui no início da aula para vocês. Por isso a importância de uma higiene de qualidade, né? Não adianta você lavar as mãos. Aliás, não adianta você lavar os alimentos e não certificar que esses alimentos estão bem lavados. A gente já relatou, inclusive em sala de aula, métodos, né, que facilitem e que podem nos ajudar na higienização dos alimentos, como, por exemplo, colocar as verduras e as frutas, né, os legumes de molho ao chegar do supermercado ou do mercado de molho com água, algumas gotinhas de hipoclorito, que é a mesma água sanitária, né, às vezes até com bicarbonato de sódio, e quem não tem nenhuma coisa nem outra em casa pode colocar o vinagre, que é muito bom também para higienizar, né, os legumes e as frutas. Às vezes, você pegar esse legume, essa fruta e lavar, higienizar até com água e sabão depois de deixar ele de molho, também é ótimo, tá? É uma ótima forma de higienizar. Aprender sempre a lavar as mãos antes de fazer qualquer manuseio com alimento, mesmo que seja só para comer, você precisa estar com as mãos bem higienizadas, tá bom? Para que não contamine nenhum tipo de alimento quando você for se alimentar e aí acabar sendo infectado. Tomar muito cuidado também com a água, né? Muitas vezes o sistema de tratamento da água daquele município não é suficiente para tratar corretamente aquela água. Então, sempre bom é preferir água mineral, né? Você comprar, aderir a água mineral em casa do que usar a água da torneira. Principalmente quando o tratamento de água do município não é confiável ou não está no estado confiável naquele momento, né? Informação importante. As moscas e as baratas, elas podem transportar de forma císticas, ou seja, elas podem transportar o cisto da ameba, da entamoeba, nas suas patinhas. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. Então, elas podem transportar. Outra coisa muito importante é que elas podem ingerir esse cisto, tanto as moscas quanto as baratas, elas podem ingerir esse cisto e regurgitar. O que é regurgitar? É quando eles comem, se alimentam daquele cistozinho e aí eles põem para fora através de vômito, por exemplo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com moscas e baratas assentando nos alimentos, porque eles podem estar contaminando aqueles alimentos que talvez não estejam contaminados. Tá bom? Cuidado com formiga também, viu, gente? Já continuo ressaltando o caso da formiguinha também, que a gente nunca sabe por onde ela anda, de onde ela vem, então, alimento com formiga é bom sempre a gente evitar, porque também pode ser um vetor, né, a trazer alguns tipos de infecções. O ciclo biológico. O ciclo biológico da entamoeba não é difícil, tá? É um ciclo biológico bem fácil, que eu tenho certeza que vocês vão anexar rapidinho, mas vão anotando as dúvidas, vão anotando as perguntas para a gente questionar no finalzinho da aula. Bom, o humano, né, que é o hospedeiro definitivo da entamoeba, ele vai ingerir os cistos, né, da entamoeba, tanto histolítica quanto E. coli. A gente vai saber quando for fazer o exame parasitológico. E aí, então, como que ele vai ingerir esse cisto? Através de alimento contaminado, através de água contaminada, né? Como a gente já relatou, as formas de infecção, através de qualquer veículo que possa estar infeccionado para levar essa infecção para o humano, para o paciente. Bom, como esse cisto é forte o suficiente para atravessar o estômago e não ser destruído com o suco gástrico, ele vai atravessar toda essa barreira, tá bom? Deixa eu ver aqui.
vai atravessar toda essa barreira até chegar no intestino delgado, ou então no início do intestino grosso. Ao chegar na parede do intestino delgado ou no início do intestino grosso, esse cisto, ele vai se transformar em metacistos, tá? Tá aqui embaixinho para vocês. O cisto, ele vai se transformar em metacistos. E esses metacistos vão sofrer divisões nucleadas. O que vai acontecer? Os núcleos vão começar a se dividir. Então, eles vão se transformar em vários outros metacistozinhos novinhos. Esses metacistos, com essas divisões nucleadas, vão dar origem a 8 trofozoito metacistos. Então, cada metacisto vai dar origem a 8 trofozoitos metacistos, né? Então, a multiplicação deles é muito rápida mesmo. Por isso que muitos pacientes evoluem, quando são infectados com entamoeba, eles evoluem para um quadro de disenteria, às vezes é confundido até com intoxicação alimentar, algum tipo de intoxicação, infecção, né? Porque realmente a multiplicação é muito rápida. E por incrível que pareça, existem também pacientes que são assintomáticos. O que isso quer dizer? Que são pacientes livres de sintomas, né? Então, a gente tem que... a importância é muito grande de você, de 6 em 6 meses, sempre fazer exame de fezes, ou de 6 em 6 meses, sempre aderir o uso de um antiparasitário, né? Por isso que a gente sempre recomenda que o paciente faça uso de antiparasitário de 6 em 6 meses, porque às vezes ele está infectado, mas nem sabe que está infectado porque não tem sintoma nenhum. Então, vamos lá, repetir o ciclo biológico para fixar bem, porque é uma parte muito importante. Você precisa lembrar do ciclo biológico para quando a gente for falar da farmacologia, de como a gente vai tratar, né, o paciente infectado por entamoeba. Primeira fase do ciclo. O paciente vai ingerir o cisto, tá, através de um alimento contaminado. Esse cisto, ele vai atravessar todas as barreiras, passando pelo estômago, suportando toda aquela acidez do suco gástrico e vai chegar até o intestino delgado. Chegando no intestino delgado, eles vão se transformar em metacistos. Esses metacistos vão se dividir nucleadamente, esses núcleos eles vão se dividir e vão se transformar em 8. Cada metacisto vai se transformar em 8 trofozoitos metacistos, né? E esses trofozoitos, depois de infectar a pessoa, e vai percorrer todo o trajeto do intestino, né, grosso, e quando ele for eliminado, ele já não é mais trofozoito, ele já voltou para a forma de cisto, né, para a forma de ovo ou para a forma de cisto. Por isso que quando a gente vai fazer o exame clínico do paciente, o diagnóstico de laboratório do paciente, a gente não vai encontrar, dificilmente, na verdade, a gente encontrar as formas trofozoítas, a gente vai encontrar mais nas formas de cistos. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. Né? Então, é por isso que a gente encontra mais na forma de cisto, porque quando o paciente vai eliminar esse parasita, ele já elimina na forma de cisto. Por isso que o cisto contamina os pacientes, contamina os alimentos, contamina a água, e por isso também que o paciente, quando ele vai ser infectado, ele é infectado pelo cisto. Porque ao eliminar nas fezes, por exemplo, o paciente vai eliminar os cistos. Deixa eu ativar o mudo aqui. Mais um exemplozinho de como acontece no ciclo para a gente entender. Vou botar todo mundo no mudo. O paciente vai se contaminar, né? Cadê? Deixa eu ver.
Ó, o paciente vai se contaminar aqui com alimentos, né? Água, como esses alimentos e essa água foi contaminada? Através de dejetos humanos, né? Alguém foi lá e pode ter contaminado, né? Esse espacinho, esses componentes, né? Através de dejetos mesmo. E aí, o que vai acontecer? Os alimentos estão contaminados. O paciente precisa ingerir alimento e ingerir água, né? Como todo mundo, a gente faz isso todos os dias. O que a gente vai fazer antes de ingerir esses alimentos? A gente vai higienizar de forma correta, a gente vai se certificar de que tudo está limpinho. Nós já falamos em sala de aula, antes de entrarmos em quarentena, em sala de aula mesmo, nós falamos sobre métodos de higienização de alimentos, né, como deixar o alimento de molho na água com hipoclorito, ou com bicarbonato, ou com vinagre, água com sabão também, sabão líquido, porque é detergente, acaba ajudando bastante, né? E aí, esse paciente não consegue fazer ou não faz por algum motivo a higienização correta. O que vai acontecer? Ele vai ingerir esse cisto da entamoeba através desses alimentos contaminados. Esse cistozinho vai atravessar toda a barreira estomacal do paciente, né? Porque como ele está entrando através de alimento, ele vai passar pelo fígado, vai passar pelo estômago e vai ser forte o suficiente para enfrentar e para passar pelo suco gástrico. Né? Então, ele não vai ser destruído pelo suco gástrico, fazendo com que ele consiga chegar até o intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em metacistos. Olha aqui, ó. Metacistos. Por que metacistos? Porque um cisto vai se transformar em um maior com vários núcleozinhos, né? E esse metacisto vai percorrer todo o intestino delgado até chegar na parede do intestino grosso e vai sofrer divisões nucleadas, ó. Os núcleozinhos foram divididos e eles vão se multiplicar. Cada metacisto desse vai liberar 8 trofozoítos. 8 trofozoítos metacíclicos. E esses trofozoítos vão continuar percorrendo todo o intestino grosso, e quando ele chega no final do intestino grosso, ele vai se transformar, cada trofozoítozinho desse vai se transformar em cistos, que é exatamente o que vai ser liberado pelas fezes do paciente infectado. E essas fezes vão continuar contaminando águas e alimentos, e outros alimentos, tá? Classificação. Os cistos, que quando a gente vai fazer uma análise microscópica no paciente que possivelmente possa estar infectado por esse parasita, a gente vai observar a quantidade de núcleos em cada cisto. Se eu encontro 8 núcleos no cisto, então eu estou falando de Entamoeba E. coli. E se eu encontro metade, ou seja, se eu encontro 4 núcleos nesse cisto, eu estou falando de Entamoeba histolítica, né? E eu coloquei uma observaçãozinha aqui bem importante para vocês. Quando ocorre a perda de equilíbrio na convivência entre o parasita e o hospedeiro, a parasitose pode se agravar, então ela pode se tornar crônica, quando esse paciente perde totalmente o equilíbrio, né, daquela infecção. Como que isso pode acontecer, professora? Pode acontecer quando ele não faz o tratamento correto, pode acontecer se por acaso ele continuar com maus hábitos de higiene, então ele vai continuar se infectando e pode aumentar cada vez mais o número de trofozoítos dentro do seu intestino, fazendo com que esses trofozoítos possam percorrer para outros órgãos.
Ó, o que que diz aqui? Ao invés de se aderirem, invadem a mucosa intestinal. Então, eles vão penetrar a mucosa intestinal, onde se multiplicam com rapidez no seu interior, causando o quê? Ulcerações. O que que quer dizer ulcerações? Feridas. Então, eita, que minha letra ficou horrível nesse negócio. Feridas, né? Feridas na cavidade bucal, na submucosa intestinal, na parede intestinal. E pode, através da circulação porta, que é uma das nossas artérias, atingir outros órgãos, como o fígado, pulmão, rins, cérebro, pele, causando amebíase extraintestinal, fazendo com que essa amebíase, ela se torne o quê? Crônica. Né? Crônica, facilitando a piora, né, dos sintomas no paciente, fazendo com que esse paciente fique cada vez pior. Então, o paciente é diagnosticado com entamoeba, independente de ser E. coli ou histolítica, esse paciente, ele precisa fazer o tratamento correto imediatamente e adotar as medidas preventivas para que ele não fique infectado e para que também ele não tenha uma piora na situação e também para que ele não desenvolva uma infecção dessa no estado crônico, tá? Que é muito grave mesmo, que aí o paciente já tem que ser internado e fazer tratamento com antibióticos bem mais fortes do que o tratamento que ele poderia fazer em casa. Ei, professora, deixa eu Oi? falar. A Rosimeire tá pedindo para você aceitar ela. Deixa eu ver aqui se apareceu. Não apareceu a Isola... Rosimeire para mim. Pede para ela sair e entrar novamente. Tá bom. Tá? Vou falar para ela aqui. Tá. Vamos lá. Bom, a amebíase, ela pode ser assintomática. Ela pode ser assintomática, que a gente já falou, que assintomática quer dizer o quê? Sem sintomas. Ou seja, o paciente não sente nada, não sente dor de barriga, não sente cólica intestinal, não sente nada. O paciente está ali infectado, ele continua manuseando os alimentos, às vezes não está lavando bem os alimentos, vai ao banheiro, pega no alimento, enfim, né? Mas ele não está sentindo nada, então para ele não está infectado. A gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes, muito mesmo. E pode ser sintomática, né? O que ela pode causar? E disenteria, colites não disentéricas. Disenteria, para quem não sabe o que é, a mesma coisa que diarreia, só que a gente usa o termo disenteria porque é o termo técnico do problema de saúde. Colites não disentéricas são cólicas intestinais sem a diarreia. Amebomas e apendicite amebiana. Então, até a apendicite amebiana a gente pode desenvolver com a amebíase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. A amebíase extraintestinal pode ser hepática no fígado, trazendo muitas complicações, e em outros órgãos que a gente já citou no slide passado, que pode ser o pulmão, o rim, o cérebro, a pele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente, a gente recomenda que o paciente faça uso de um antiparasitário a cada 6 meses. Professora, mas eu não vou estar automedicando esse paciente? De uma certa forma, sim. Mas de outra forma, você vai estar assegurando tanto a saúde dele quanto a saúde de outros pacientes. Por quê? Entende-se que o efeito de um antiparasitário, ele pode perdurar até esse período de 6 meses dentro do organismo do paciente. Então, até esse período, ele está seguro em relação a uma infecção, caso ele esteja infectado quando ele fizer o uso do antiparasitário,
né, e não esteja sentindo sintomas. Isso vai proteger ele, vai proteger outras pessoas também. Outra coisa muito importante é a amebíase ser tratada de imediato. Um sintoma também que é muito relatado é a forma das fezes. Como a gente pode encontrar? O que a gente pode encontrar nas fezes? Geralmente a gente encontra muco nas fezes e sangue, né? Principalmente quando esse paciente está diarreico, quando esse paciente apresenta o sintoma de disenteria, né? Ele pode apresentar muco e sangue nas fezes. Então, quando a gente for fazer a análise laboratorial dessa amostra, a gente tem que observar também o aspecto de como está a amostra, se tem sangue, se tem muco, se está consistente, se não está, cor, odor, tudo isso a gente tem que analisar para que a gente chegue a uma conclusão. Lembrando que a gente não consegue dizer que o paciente está com a ameba simplesmente pelos sintomas e pelas características das fezes. São umas características que vão ajudar a gente a identificar o problema? Sim, são. Mas nem sempre são específicas daquele problema, né? Existem outras infecções, outros parasitas que podem relatar, que podem fazer com que o paciente sinta as mesmas coisas, né? Então, por isso que é importante a gente fazer a análise da amostra e depois que fizer a análise da amostra, a gente leva para o microscópio para a gente analisar a amostra e ver o que a gente vai encontrar ali. Se realmente são cistos de ameba, né? São cistos de entamoeba. E qual entamoeba a gente vai encontrar lá? É coli? É histolítica? Vai depender da quantidade de núcleos que a gente vai encontrar. O que diz aqui pra gente? O diagnóstico deve ser baseado no encontro dos parasitas nas fezes, avaliar a consistência das fezes e a presença de muco e sangue, que eu acabei de falar para vocês. Em fezes diarreica, logo após a emissão, entre 20 a 30 minutos, busca-se encontrar as formas parasitológicas de trofozoídeos. Então, quando o paciente ele apresenta o quadro diarreico, apresenta a disenteria, a gente pode encontrar, né? A gente pode encontrar sendo rápido, né? Analisando de forma rápida, alguns minutos, ó, ele relata aqui de 20 a 30 minutos, que dentro desse intervalo, a gente consegue encontrar as formas de trofozoítos na amostra do paciente. Os trofozoítos, gente, vai ser sempre a forma adulta, né? A forma que a gente vai ver, que é aquela forma que a gente conhece quando a gente põe ameba no Google, por exemplo, ou entamoeba, vocês vão encontrar uma coisa muito feia, assim, toda mal desenhada, toda desinformada, né? Que aquela estrutura são os pseudópodes que vão facilitar a locomoção da ameba dentro do organismo, né? Mas lembrando que se o paciente estiver com sintoma muito forte, entre eles a diarreia, dentro desse intervalo de 20 a 30 minutos, se a gente conseguir examinar a amostra dentro desse intervalo, a gente vai encontrar essas formas parasitárias de trofozoítos. Se não, a gente só encontra o cisto, né? Que é o que diz aqui no próximo slide. Ó, fezes formadas ou normais, o diagnóstico laboratorial objetivo o encontro de formas parasitárias císticas, ou seja, em forma de ovo. Aí esse ovo ou vai ter 4 cistos, ou 4 núcleos, ou vai ter 8, depende do tipo de entamoeba que pode ter infectado o paciente. Deixa eu afastar aqui para eu conseguir. As técnicas utilizadas para o laboratório são exame a fresco, ou seja, que é o exame direto, que a gente faz ali ao analisar aquela amostra. Exame de Faust, mandei para vocês como que é realizado o exame de Faust. O MIF, né? E o mais conhecido que é o método de Hoffman, que é o método que a gente faz por sedimentação, né? A gente põe a amostra lá no recipiente, coloca
uma quantidade de água até tocar gazezinho em cima, ficar bem em cima mesmo, e depois a gente pega aliás, a lâmina, depois que ela tocar a lâmina, a gente pega a lâmina e leva para o microscópio para analisar, tá? Tem todos esses vídeos aqui de métodos diagnósticos e métodos laboratoriais no AVA de vocês, para relembrar, vocês podem ir lá, que ele tá gravadinho lá para vocês, tá? Exames imunológicos, como, por exemplo, o teste de ELISA, né, que ele vai pesquisar através de uma amostrazinha de sangue do paciente para saber se esse paciente está ou não infectado por entamoeba. Vai depender também do estágio em que esse paciente possa se encontrar naquele momento. Tá? Provavelmente o teste de ELISA ele vai ser solicitado quando esse paciente já estiver com a entamoeba já bem, com essa infecção já bem avançada. Os medicamentos mais utilizados... Ai, meu Deus. Os medicamentos mais utilizados é o secnidazol, que é o antiparasitário seletivo de ameba, né, que é muito conhecido, e o metronidazol. Geralmente, o metronidazol, a gente entra com ele quando o caso do paciente é bem crítico, né, já desenvolveu uma infecção mais grave, né? Porque ele é classificado como antibiótico, tanto é que ele só pode ser vendido com receita. Então, o paciente ele não pode se prevenir tomando um antibiótico, não pode se prevenir tomando um metronidazol, né? Ele só vai tomar o metronidazol caso haja necessidade, mas o secnidazol ele pode tomar de 6 em 6 meses, sem problema nenhum, caso ele não apresente ou não tenha nenhum tipo de alergia a esse antiparasitário, né? Porque quem tem alergia a esse antiparasitário, a gente pede para que ele use de outra classe antiparasitária, ou então faça o exame, confirme o exame, leve para o médico, se o exame der ameba, para o médico já passar direto o metronidazol. Mas, de início, você, como farmacêutico, poderá, sim, indicar o secnidazol para o paciente de vocês tranquilamente, sem medo. Profilaxia. Então, como a gente pode evitar a ameba, né? Como a gente pode fazer com que não sejamos infectados por ameba? A primeira e uma das mais importantes é a educação sanitária, né? O paciente, ele precisa educar as pessoas, né? Não só o paciente, mas as pessoas precisam estar devidamente educadas em relação às medidas de higiene, principalmente lavar as mãos, lavar os alimentos, tomar muito cuidado com a água que está tomando, com o local daquela água, né? Será que essa água está sendo bem tratada? Está sendo bem clorada? Será que ela me dá uma segurança ao ingeri-la? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Saneamento básico, né? A gente pode relatar também que na maioria dos casos de pacientes infectados, são pacientes de baixa renda, né? Nem digo tanto de baixa renda, mas de baixa informação. Porque hoje em dia todo mundo tem informação na mão, né? Em casa, em qualquer lugar, todo mundo consegue se informar e estar por dentro das situações através de um simples toque na tela do celular. Até porque a gente é ciente que dentro de uma casa que tenha 3, 4 pessoas, pelo menos uma possui um smartphone, pelo menos essa é a realidade de hoje. Então, assim, a informação ela está indo muito rápida. Então, pessoas que são menos informadas, essas sim correm mais o risco de serem infectadas, porque é mais difícil que a informação chegue nessas pessoas de como se comportar melhor, de como aderir a um método sanitário melhor, qual é a melhor forma de armazenamento de um alimento, qual a melhor forma de limpeza ou de lavagem, higienização de um alimento, né? Essa realmente
são pouquíssimas pessoas, mas ainda tem, né? Inclusive, cada pessoa deve conhecer alguém que mora dentro do interior, do interior, do interior, do interior, que não consegue ter acesso a essas informações. Outra medida muito eficaz é lavar e tratar bem todos os alimentos que são consumidos, principalmente os que são consumidos crus, como frutas, verduras, legumes, que a gente já falou aqui. E também tratar os pacientes assintomáticos, para que esses não sejam fontes portadoras da doença, que foi também o que eu já falei. Pacientes, tem muitos casos de pacientes que apresentam a patologia, mas não tem sintoma. Não só essa patologia, mas várias outras, né? Que o paciente tem a doença, mas não tem sintoma, e pelo fato de não ter sintoma, esse paciente pode passar aquele problema de saúde para outra pessoa. Então, esse é mais perigoso ainda, né? Por isso que a gente pede, que a gente orienta os pacientes a tomarem o antiparasitário de 6 em 6 meses, né? Porque, de uma certa forma, a gente está prevenindo e tratando esses pacientes que possam estar infectados e estão assintomáticos. Bom, aqui é uma atividade, vou passar daqui a pouco. Primeiro, vamos às dúvidas. Dúvidas? A Rose ainda não apareceu para eu aceitar ela aqui. Professora, ela tá tentando, faz hora e não consegue. Diz para ela que a aula vai ficar gravada. Se ela não conseguir, daqui a pouco eu vou passar o link, tá? Vou postar na hora que a gente terminar aqui, aí eu passo. E aí ela assiste direitinho. Se ficar alguma dúvida, ela pode me mandar mensagem. Pessoal, alguma dúvida sobre o ciclo, modo de infecção? Posso botar na prova? Turma, vocês estão aí ou estão fazendo igual aquele pessoal do meme da internet? Que bota a fotinha Oi. lá. Ah, tá. Eu tava achando que vocês estavam colocando a foto da internet, assim, fingindo que tá prestando atenção, e não tinha ninguém aí, que eu tô falando sozinha. Bom, gente, alguma dúvida? Eu preciso saber se vocês anotaram as dúvidas de vocês para a gente debater. Não precisa ficar com vergonha de perguntar, eu já disse isso, né? Não precisa achar que, eu não vou perguntar isso porque pode ser besteira. Olha, muitas vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega. E às vezes o colega fica com o mesmo pensamento de não perguntar porque acha que é besteira. Nenhuma dúvida de vocês é besteira, tá? Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês têm que perguntar, vocês têm que esclarecer, né? Não fiquem com dúvidas de jeito nenhum. Oi, meu amor. Professora, a melhor forma de evitar é com hábitos de higiene, né? Lavar bem as frutas, alimentos. Exatamente. O melhor, a melhor forma, a melhor medida preventiva são adotar os hábitos de higiene. E tomar também de 6 em 6 meses, né? Porque às vezes você está infectado, mas não tem sintoma. E aí você pode acabar infectando outras pessoas. Esse medicamento que a senhora falou aí, a gente pode usar sem problema, né? Em 6 meses. Pode, o Secnidazol sim. Eu acredito que vocês, inclusive, já tenham tomado, porque dificilmente uma pessoa chega na fase, na juventude ou na fase adulta sem passar por uma infecção de entamoeba, né? Principalmente criança, porque criança põe tudo na boca, brinquedo, enfim, né? E aí acaba fazendo o tratamento com o Secnidazol, Unitaxazonida, que é o Anita, né? E para eliminar a infecção. Mas o melhor método, sim,
é a higiene, e a gente recomenda o uso de setnidazol de 6 em 6 meses. É aquele que são 2 comprimidinhos, dose únicas, que a gente passa uns 2 a 3 dias com a boca amargando. Esse é o setnidazol, acho que quase todo mundo já tomou. E carnes, essas coisas é só, mas é em questão de frutas, né? Isso, exatamente. Em questão de fruta. É importante tomar muito cuidado com carne, porque aqueles animais, eles podem também, de uma certa forma, ingerir o cisto. Mas, como o organismo deles é diferente do nosso, dificilmente esse cisto vai resistir dentro do organismo de um animal, né? Dentro de um suco gástrico de um animal, dentro de um organismo dele, porque é diferente do humano, né? Então, são locais, são adaptações diferentes. Mas, de todo modo, todo cuidado, né? É pouco. A gente tem que tomar todos os cuidados por todas as vias. Pelo menos essas são as recomendações do Ministério da Saúde em relação a qualquer tipo de infecção. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, E quando a pessoa está infectada, aí ela toma o medicamento e aí vai para esse ciclo, né? Isso, importante essa pergunta. Como que o medicamento age? Exatamente. O medicamento, ele vai agir na luz, que a gente chama na luz do intestino delgado, que é lá onde ele vai fazer a multiplicação nucleada, né? Que é onde eles vão se transformar de cistos para trofozoitos. Então, o medicamento, ele vai entrar no seu organismo, vai entrar lá no seu intestino e vai destruir o ciclo, né, da entamoeba, evitando com que ela se multiplique, evitando com que ela prolifere. Então, vai acabar paralisando o ciclo dali. Muito boa pergunta. Eu estava pensando que ninguém ia perguntar isso. Estava esperando essa pergunta. O que mais, gente? A gente aparece bem para me ter certeza que vocês estão aí, que eu estou começando a duvidar. Em quase todas as aulas, quem mais pergunta é eu. Tô sentindo falta também de perguntar, mas ele não tá aqui hoje. Cadê ele? Misael? O Misael. Ah, a Carliane tá aí, provando que está assistindo a aula. Muito bem. Cadê o Rivaldo, a Clarice, a Suzana? Que eu tô achando que vocês estão só fingindo. Eu tô aqui, professora, acabei de perguntar. Não, eu já tô te ouvindo mesmo. Cadê o resto? Muito bem. Bora, gente, aparecer. Perguntem. Perguntem mesmo. Esse horário é de vocês, é para vocês perguntarem. Vamos lá. Vocês deram uma lida no capítulo, na seção 1 da unidade 3? É sempre bom vocês darem uma lida na sessão um pouquinho antes da aula. Essas sessões da unidade 3, elas não são longas, elas são sessões curtas, né? São sessões pequenas. Então, dá para você, meia horinha antes da aula, 40 minutos antes da aula, dar uma lida rapidão ali para ter noção do que a gente vai falar, né, na nossa aula, e também para ter pergunta para fazer. Porque, assim, uma aula, independente dela ser online ou dela ser em sala de aula presencial, ela é movida a perguntas dos alunos. O professor passa a informação, o professor dá o guia para o aluno, mas o aluno ele tem que ter curiosidade de saber mais. Não adianta ele se prender só aquilo ali que o professor está falando. Ele tem que buscar mais, ele tem que querer saber mais, né? Independente de ser presencial ou não. Isso é muito de aluno para aluno.
O aluno ele tem que ter a curiosidade de querer aprender mais sobre aquilo ali. Então, a gente sempre pede para que toda a turma, antes de assistir a aula, dê uma lida no material, né? Dá pelo menos assim, uma olhada sobre o que o professor vai falar. Anota as dúvidas, porque quando a gente tem dúvida, o professor, além dele dar uma aula melhor, ele consegue desenvolver melhor a aula e todo mundo consegue entender melhor a aula. E mais, isso facilita o aprendizado de vocês, porque mostra que vocês estão estudando e que vocês estão se dedicando. Não adianta só o professor abrir aqui a sala de aula ao vivo para vocês, preparar uma aula para vocês, como se ele fosse preparar lá no presencial, e todo mundo ficar caladinho, sem ter dúvidas, sem ter perguntas, sem nada, porque assim, a gente fica até na dúvida se o aluno está realmente ou não ali, ou se ele está aprendendo ou não. A gente precisa ter um feedback de vocês. E o feedback de vocês é exatamente quando vocês têm dúvidas. Nenhum professor, falo mesmo de opinião geral, nenhum professor gosta de começar e terminar a aula sozinho. A gente sempre gosta de começar a aula, ministrar o nosso conteúdo e, ao final do conteúdo, ter questionamentos, ter perguntas, né? Porque isso fixa o conteúdo na cabeça do aluno, faz com que o professor trabalhe melhor o conteúdo e o aluno é quem sai ganhando, tá? Então, assim, na próxima, eu vou passar uma atividade aqui para vocês, tá? Para vocês me entregarem para o e-mail. Pode me enviar para o mesmo e-mail que vocês enviaram o trabalhinho da prova. Inclusive, eu quero elogiar todo mundo. O trabalho estava muito bom, tá bom? Algumas pessoas tiveram notas melhores que outras, mas devido aos desenhos, porque eu pedi que vocês desenhassem, e algumas pessoas não desenharam, pegaram na internet e colaram. Quem desenhou, eu achei maravilhoso, por mais que o desenho não tivesse sido perfeito para você que fez, para mim ficou perfeito, porque deu para entender direitinho o ciclo, deu para entender as formas parasitológicas, né, que estavam ali desenhadas. Vocês realmente fizeram tudo do jeito que eu pedi, foi maravilhoso. Uma dica que eu dou para vocês: formatação. Cuidado quando vocês forem pegar informações da internet que só copiou e colou. Às vezes, vocês estão colocando informações repetidas, né? Digamos que sejam com palavras diferentes, mas informações repetidas. Então, tomem muito cuidado com essas pesquisas na internet. É sempre bom dar uma lida antes, escrever com suas palavras o que você entendeu quando o professor pede uma pesquisa. Porque às vezes acha que a gente não lê, mas a gente lê todos, tá? E avalia tudo também. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Vou passar uma atividadezinha para vocês. Essa atividade é individual, tá bom? Eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês, tá bom? Pode pesquisar, tranquilo, não tem problema. Mas eu quero que respondam com as palavras de vocês. Não quero que copie e cole da internet. Quem quiser fazer manual também e mandar o scanner para o e-mail, também pode, não tem nenhum problema. Eu acho até melhor, porque eu acredito que o aluno, quando ele escreve, ele acaba fixando bem mais o conteúdo. E para mim, isso é o que importa, é que vocês fixem, que vocês aprendam o conteúdo que a gente está ministrando em sala de aula, tá? Deixa eu mostrar aqui a atividade para vocês. Bom, a atividade é essa. Quem quiser tirar foto ou fazer o print da tela ou copiar, fica à vontade, né? O que eu quero de vocês? A amebíase ela é causada pela entamoeba histólica e E. coli. Os protozoários são classificados de modo como se locomovem, né? Então, a gente já estudou isso. Sendo assim, classificamos a entamoeba bostulítica em qual classe de protozoários? Então, como eles se locomovem? A gente falou sobre isso hoje. Qual a forma infectante desse protozoário? E qual a classificação, qual é a forma infectante desse protozoário? E essa forma infectante confere com a classificação desse parasito? A gente falou
nós demos essas 3 respostas durante a aula de hoje, tá bom? Então, anotem a pergunta e respondam e me mandem no máximo até sexta-feira, tá bom? Que eu já quero publicar até sábado ou domingo, eu já quero publicar essa nota de atividade no sistema de vocês. É individual, tá bom? Professora, a nota de atividade lá era 1.000 pontos, era? Na primeira, sim. Uhum. Na primeira, sim. Na segunda, é 1.500. Tá. Vocês estão pagando alguma disciplina DI esse período? Sim, Metodologia? psicologia na saúde. Psicologia, né? Tá, fiquem atentos ao prazo, tá bom? Da psicologia. Semana que vem encerra a unidade 1 e 2. Tem a primeira atividade avaliativa também, eu acredito que vocês já tenham feito, que ela também encerra agora. E fiquem de olho nos prazos, tá bom? Principalmente dessa disciplina DI, que o tutor fica sempre mandando informações para vocês. Desafio nota máxima, quem ainda não atingiu, tem uma oportunidade muito grande agora, na próxima semana, que é a Semana do Trabalhador, divulguei no grupo de líderes, inclusive. Carliane, divulga para a turma para mim, por favor, se ainda não tiver divulgado. Se já tiver divulgado, turma, vocês já estão... atingir. Olha, para vocês atingirem 3.500 pontos no AVA, vocês precisam ter mais de 9.000 pontos no desafio nota máxima. Professor, eu já atingi os meus 3.500. Mas continua fazendo, viu? Porque senão tu cai. Não pode parar, porque senão tu cai. Tu vai fazer agora só para manter. E quem ainda não atingiu, Certo. correr atrás que dá tempo. Tá bom? Toda semana, não perder. Tô aqui acompanhando quem tá fazendo e quem não tá. Toda semana chega um relatório aqui para coordenação. Gente, mais alguma pergunta? Perguntem, meus amores. Eu gosto quando vocês perguntam. Todo mundo aprendeu tudo? Vou desativar o mudo de vocês. Não. O que não ficou claro para vocês hoje? Professora, no caso dessa atividade, bem, é 3 perguntas numa só, é? Isso, 3 perguntas numa só. Ah, sim. Faltou muita gente, viu? Vou dar um recadinho que vai começar a acontecer a partir da próxima semana. A partir da próxima semana, nós teremos que fazer um controle, né, de alunos participantes e não participantes, tá? Numa turma como a de vocês, de basicamente 60 alunos, 65 alunos, hoje nós só tivemos 13 alunos. E a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer o controle de quem está e quem não está participando, tá bom? Então, avisem aos colegas para que todos participem, porque a gente vai começar a fazer como se fosse uma frequência mesmo, tá? Uma chamada em sala de aula para que todo mundo participe. Acredito que todo mundo tenha o link. A gente passa o link e quem tiver com dificuldade de acompanhar a aula, mandar uma mensagem para mim no meu privado para a gente tentar identificar o que está acontecendo que não está conseguindo, tá bom? Porque assim, eu comecei a perceber que praticamente quem participa das aulas toda semana são as mesmas pessoas. E as outras pessoas nunca conseguiram. Então, assim, vamos ver, né? Vamos tentar ajudar esse pessoal que nunca conseguiu entrar em nenhuma aula para ver o que está acontecendo e no que a gente pode ajudar, tá bom? Para que todo mundo participe. A quantidade de alunos participantes é muito baixa para a quantidade de alunos, e é por isso que a gente vai começar a fazer esse controle de sala de aula, para saber quem realmente está ou não participando, tá bom? Eu sei, estou ciente que a aula é gravada, que o aluno assiste depois, né? Mas esse é um tempo em que a gente não pode deixar o nosso aprendizado para depois, a gente não pode parar, é por isso que a gente está usando essa ferramenta, é por isso que a gente continuou dedicando o nosso
tempo, o nosso horário para dar aula, para ministrar aula, para continuar estudando, para poder passar essas informações importantes para vocês, tá bom? A gente continuou o nosso trabalho exatamente para não deixar ninguém parado. Então, a gente não quer ninguém parado, a gente quer todo mundo estudando, para que ninguém tenha perca no seu conteúdo, para que ninguém tenha perca no seu semestre, para que todo mundo consiga estudar normalmente. E que quando a gente voltar, a gente tenha um planejamento de fixação. O que seria isso? A gente teria cursos de extensão para ajudar, né, a fixar melhor todas as disciplinas que foram ministradas durante esse semestre, dessa forma virtual, por causa do Covid, né? Eu não queria estar em casa, eu queria estar na faculdade trabalhando e vocês também queriam estar na sala de aula. Mas quem vai arriscar, né? Eu não vou arriscar. Né, a minha saúde, e nem vou arriscar a saúde de vocês, e nem vou arriscar a saúde de quase ninguém, principalmente agora que a situação está ficando pior, que antes eram só números, a gente ficava sabendo que era tantas pessoas infectadas, e hoje a gente já sabe que fulano e cicrano está infectado, hoje já são pessoas que a gente conhece. Né? Então tá ficando cada vez pior e a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Então eu preciso que todo mundo se dedique, né, a aprender mais, até para estar preparado para o mercado de trabalho, porque a gente não sabe quanto tempo vai passar para a gente passar por uma situação dessa novamente. A gente espera que demore muito, né? Mas a gente também não sabe, porque as pessoas viajam muito, comem de tudo e vai que desenvolve alguma outra coisa. E vocês, como alunos, hoje precisam estar preparados como profissionais amanhã. E para que isso aconteça, não depende só do professor, mas depende também do aluno e da dedicação do aluno, tá bom? Então, se dediquem, estudem. Semana que vem eu quero pelo menos 90% da sala aqui aula. E eu quero também que vocês deem uma lida na seção 2, tá? Da nossa unidade 3, para que antes da aula, para que quando a gente termine a aula, a gente consiga debater bastante sobre o conteúdo, tá bom? Professora. Oi. Essa atividade vai entregar até que dia? Até sexta. Tá bem, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, turma? E professora, não tem, assim, a Desenho falou que talvez as próximas provas vão ser presencial. Tem alguma possibilidade? Não sei. Até agora, sim, né? Porque o nosso retorno está programado para o dia 12 de maio, né? Ou saiu algum outro decreto que eu não estou sabendo? A gente vai acompanhar o decreto estadual. De acordo com o que for o decreto, a faculdade vai obedecer, né? Para que não haja nenhuma multa, nenhum problema também em relação à saúde de vocês, né? Porque eu já recebi notícias que me deixaram hoje muito tristes, que foram alguns alunos, né? Alunos conhecidos que foram infectados, que estão em tratamento agora e que me deixou muito preocupada. Então, eu não quero que isso continue acontecendo. Então, de acordo com o que for a medida governamental, a gente vai seguir, tá? Para garantir a qualidade de vida e a saúde de todo mundo. Tá bom? Professora, e sobre a mensalidade vai continuar o mesmo valor? Como é? Sobre a mensalidade vai continuar o mesmo valor? Acredito que sim, a gente está trabalhando todo mundo igual. Acredito. Porque passou no jornal que nas redes privadas ia ter de 10% a 30% de desconto. Essa informação já seria uma informação do financeiro e não da coordenação, entendeu?
Porque quando eu trato assuntos com vocês, eu trato sobre o acadêmico, sobre disciplina, sobre acesso, essas coisas. Aí, quando passa para o financeiro, eu não sei te informar o que é que vai ser. Mas, se for para ser feito isso, vai ser feito, entendeu? Toda medida que for decretada a ser tomada, vai ser tomada. Tá bom? Entendi. Bom, eu vou paralisar a gravação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar, ainda vou estar aqui. Mas se tiver tudo certinho, tá? Para eu paralisar aqui, eu vou precisar que todo mundo saia da sala. Carliane, eu te mando já já o link da aula, tá? Só o tempo de postar no YouTube para que tu Tá poste bom. Tá bom, meu bem? Tá Um bom. abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e não esqueçam de estudar o assunto da próxima aula, para a gente debater melhor aqui na sala.